morning, muito bom dia, it's Friday, é a nossa sexta-feira, literalmente sextou, e aqui no canal Educação, na nossa segunda série, com muito treino, muita informação, e vamos para cima. Gabriel André, bom giorno, Samuel Oliveira, quase que eu... Mas olha só, Samuel, que bom que você está aqui. Para você que don't know me, não me conhece, my name is Lauro Natel e I'm here again para trabalhar com você sobre esse idioma fantástico, English Language. E eu costumo dizer para vocês que eu trabalho de uma maneira para você que gosta, para você que não gosta, porque o importante aqui é você estar sendo bem treinado, tá? Professor, eu não gostava, passei a gostar. E isso é muito bom quando a gente consegue destravar, né? Pessoal, o que é que nós vamos ver hoje? Sempre estamos focados, né, para a presença do gênero textual. As práticas de leitura, gente, tá? Aí nós vamos ver os verbos, tempos verbais, auxiliares, estruturas, uso, tá? E o nosso querido vamos praticar, porque tem que ter a práticazinha para que você não fique aí, né, somente a ver navios, né? Ah, só teoria, teoria. Um abraço especial a todas as escolas que nos acompanham, os polos, né, que estão aí com a gente. Sempre muito bem-vindo, Gabriel. É um prazer para mim e para toda a equipe, com certeza, tê-lo aqui conosco, sabe? Habilidades: compreender enunciados orais, observar as normas de funcionamento de uma produção, identificar e empregar o uso das estruturas temporais, modo, gênero, textual e etc. Tá? Vocês vão ver que dentro de uma linha de trabalho, alguns modos, eles são caracterizadores de alguns gêneros textuais. Vocês vão ver isso. Por um exemplo, quando você pega uma receita, tem presente, né? Presente da receita. Ah, professor, tem um modo indicativo, tem um modo imperativo, que é o verbo, né? Pois vocês vão perceber isso, né? Você fala aqui, por exemplo, no gênero textual recipe, né? Gênero textual receita, você vai lembrar que nós temos aqui a riqueza de presença de verbos de ação no modo imperativo. Por quê, hein, professor? Porque dentro do gênero textual receita, você tem um tipo textual chamado de texto injuntivo. Texto em junção, né? Olha aí, uma das comprovações é esta, tá? Bacana. Vamos adiante? Verbos, tempos verbais e o modo. Vamos ver o que é que nós conseguimos aqui. Simbora praticar, né? Gente, o infinitivo é a forma original do verbo. Tá? Essa forma original do verbo, você chama ela de base. Quando você tira esse to, tá? Eu tenho essa modalidade base. E quando você deixa com o to, você tem o infinitivo. E sem o to, ele está na sua forma base, mas ele também pode ser representado no infinitivo. Então, nós sabemos que o infinitivo, ele pode vir com to, sem o to e com ing. E mesmo, it's right, é verdade. Então, nós devemos usar o infinitivo sem o to quando nos deparamos com os verbos modais. Né? You can work today. You can work today. Você pode trabalhar hoje. O que aconteceu? O can apareceu. Eu aplico um verbo sem o to, me garantindo a tradução de infinitivo. Você pode trabalhar hoje. Na língua portuguesa, a exemplo do que acontece com as línguas neolatinas,
nós sabemos que essas terminações de infinitivo, elas correspondem literalmente, né, às terminações AR, ER e R. Aqui, no inglês, eu preciso de verbos auxiliares. Então, eu posso dizer que os modais, eles também são auxiliares. Agora, você vai colocar aí uma observação. Nós temos um modal chamado de O2. Então, nessa observação, tomai cuidado, ele é o único modal, né, ó, que já na sua composição, eu tenho aqui, ó, O2. Certinho? E professor, mas eu poderia dizer have to. Eu poderia dizer need to. Tá? Mas aí é para um outro momento, para eu explicar isso para vocês. Até aqui eu gostaria que vocês colocassem somente essas informações, tá bom? Os verbos auxiliares, olha que legal. Os verbos auxiliares, do, né? E will e tantos outros. Ele, né, vai exigir um verbo, segundo verbo, no infinitivo sem o to. Aí você pode utilizá-lo assim, ó. O do, o will, né, o próprio does, o próprio would, tá? Would. Olha aí. Eles vão ter esse segundo verbo sem a presença desse to, tá? Aí dizer, ele está conjugado no que chamamos de futuro. He will call you tomorrow morning. Ele te ligará amanhã de manhã. Para nós termos essa terminação desinencial aqui, foi preciso nós somarmos o infinitivo sem um to mais o verbo auxiliar. Então, você tem o verbo auxiliar mais um verbo no infinitivo sem o to. Quando você aplica essa estrutura, isso vai fazer com que no nosso idioma eu acrescente na minha tradução a presença dessa desinência, né, indicadora que vai indicar o futuro. Após as conjunções but e except, o verbo ele aparece na qualidade infinitiva sem um to. Aí você tem o seguinte: My boss said I could do everything on the company except arrive. Olha aqui, ó. Exceto chegar atrasado. Olha o verbo aqui no infinitivo sem o to. Né? Exceto, menos, olha aqui a estruturação, tá? Chegar atrasado para trabalhar. E isso aconteceu, a explicação, a justificativa, a presença da palavra except, né? Ou também poderia acontecer com a conjunção but. Gente, aqui é só para nós relembrarmos. Esses regramentos são simples, mas são interessantes você relembrar. Por quê? Porque dentro de um texto eu tenho que reconhecer essas estruturas de uma forma consciente para não fugir à tradução, o entendimento. Que quando isso acontece, às vezes o aluno ele tem muito vocabulário, mas aí esquece de treinar a estruturação do idioma. E por vezes as habilidades, as competências, elas não exigem só um conhecimento vocabular. Tá bom? Então é muito importante nós estarmos relembrando. Ao passo que nós trabalhamos um pouco as informações sobre infinitivo, né, sem to, eu tenho também o infinitivo que você vai aplicar o to. Após verbos chamados de tell, invite, teach, want, remind, wish, desire, você vai colocar o segundo verbo no infinitivo com o to. Olha aqui o que é que aconteceu com esse verbo chamado de invited. Invited. Né?
O próximo verbo que aparecer, ele tem que estar obrigatoriamente com to. Olha esse resumão aí, né? Olha aí. Have. Have lunch, né? Então, I invited my sister to have lunch with me. Eu convidei, olha lá o verbo convidar. Olha lá o verbo convidar. Eu convidei, né? Eu convidei minha irmã para. Olha o verbo. Olha aqui o para almoçar. Para almoçar, have lunch, tá? Para almoçar, have lunch. With me, comigo. Para almoçar, to have lunch. Olha aí o nosso verbo, ocasionando aí a sequência envolvendo o infinitivo, com to. Certinho? Professor, após adjetivos, após as palavras muito, suficiente, o primeiro, o último, o único, né? Quando ele aplicou a palavra muito aqui, ó, olha o que é que aconteceu. Muito velho, né? Muito velho, ele acrescentou, ó, para trabalhar nesta companhia, tá? You are too elderly to work on this company. Você é muito velho, olha o muito lá em destaque. Você é muito velho para trabalhar. Olha o verbo com to aí, ó, no infinitivo, tá? Para trabalhar nesta companhia. Você é muito velho para trabalhar nesta empresa, nesta companhia. Existe, no entanto, gente, alguns verbos esses que admitem, não é, a possibilidade de usar, não é, tanto a forma de gerúndio, que é aquela com ing, como sem o to, né? São eles o verbo ver, notar, sentir, ouvir, observar, né? See, not, feel, hear, observe, que podem ser seguidos tanto pelo infinitivo, tá? Como pelo gerúndio sem o to. They heard the people talking. Eles ouviram, né? As pessoas conversando. Por que que eu posso aplicar lá com ing? Que faz parte do verbo ouvir, tá? O verbo ouvir, ele tem essa característica de admitir, né? Tanto o próximo verbo no infinitivo com ing, no ing, conversando, no infinitivo sem o to, né? Conversarem. Tá? Isso aí é uma coisinha bem legal para você, quando for trabalhar um texto, ter essas considerações e não estar entendendo de forma errada. Modelos de questões. No fragmento Story time is drawing, né? A palavra com ing presente nesses vocábulos, eles são respectivamente. Então, vamos ali atrás. Ó. A primeira informação que eu repasso para vocês é a questão onde verbo, tá? Verbo mais ing, ó, verbo mais ing, ele pode ser substantivo, ele pode ser adjetivo e ele pode ser verbo no gerúndio. Então, tomai cuidado, porque para termos esses condicionamentos aí, cada uma ele vai ocupar uma posição diferente e uma estruturação. Quando você
se deparou com esse is, você já tinha a condição de dizer que aqui você tem um verbo mais o ing. Parte integrante da estrutura do que chamamos de presente progressivo. Tá? Se ele é presente progressivo, significa dizer que o primeiro verbo is, ele é um verbo auxiliar, tá? Ele é um auxiliar, e o verbo principal com ing no gerúndio. Então, automaticamente, você já consegue até, né, fazer aí a eliminação, né? Você consegue, basicamente, que eliminar, tá? Aí ele diz, ó, informal reading. Bom, nesse segundo item de raciocínio, o que que aconteceu? Ele te deu duas palavras, uma seguida da outra, e ele espera que você entenda que no inglês a primeira palavra é um adjetivo e a segunda palavra ela é um substantivo. Professor, então, você disse para mim que o verbo, quando eu acrescento ing, exatamente, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um adjetivo e ele pode ser um gerúndio. Tá? Então, no primeiro nós temos um verbo no gerúndio, no segundo nós temos um substantivo, tá? E no terceiro, obviamente, substantivo. É isso? Então, nós temos verbo, substantivo e substantivo. Então, nós teremos aí como resposta letra C. Certinho até aqui? Letra C. Aqui é um modelo padrão, né? Vamos supor que você tivesse, por um exemplo, uma prova nossa, que temos o hábito de fazer as nossas provas, simulados, né? Ou em algumas instituições de nível superior, seus vestibulares. Eles vão te dar um gênero textual qualquer, extrai ali o fragmento e ele faz esse questionamento. A habilidade aí é reconhecer o processo de formação estrutural, não é? Então aí você vai ter que ter esse domínio de conteúdo. Aqui você precisou verificar a questão do sufixo, você precisava relembrar da estrutura, né, do tempo progressivo, e você lembraria também que essa posição de adjetivo substantivo, substantivo adjetivo. Bom, nessa questão, ele diz que os dois verbos estão a palavra respectivamente, ó. Respectivamente, eu tenho que tomar cuidado, né? Primeiro, você encontra os verbos principais, verbos auxiliares, para você saber com que está trabalhando. Dependendo da base, né, eu tenho que tomar cuidado com a linha de trabalho. Dependendo do texto, eu posso ter esse verbo sendo apenas um verbo. Ele pode ocupar a posição de um substantivo, ele pode ocupar a posição de um adjetivo, e assim por diante. Então, o primeiro item que você vai encontrar, entre aspas, é essa partezinha aqui, ó. Aqui nós já temos uma divisão, né? Nós temos aqui, ó, uma divisão. Eu já me coloco aqui dividindo. Nós temos o primeiro verbo, tá? Nós temos o verbo principal sofrendo o acréscimo de ing. Então, leva a crer que o primeiro verbo está na qualidade de auxiliar. Certinho? Bacana? O segundo verbo, ele aparece aqui, ó, bem tranquilo, quase que imperceptível, ó. O segundo verbo, ele aparece aqui. Tá? Aí eu tenho support, né? Support. E aí ele diz, os dois verbos estão respectivamente, e turma,
que é que acontece? Eu tenho esse primeiro verbo, ele está na qualidade de um auxiliar. Eu tenho aqui um verbo, e esse verbo recebendo o ing, tá? E aqui, gente, eu vou ter um verbo to support, né? Agora vamos ver o que é que ele quer. Presente simples, não, tá? Presente perfeito, ele pede que você reconheça o auxiliar, tá? Você teria quem? O have ou o has, mais um verbo principal no particípio passado. Tá bom? Presente contínuo, também chamado de progressivo. Bom, nesse caso, você passa a ter a presença do verbo to be na qualidade de auxiliar, am, is, or, tá? Mais um verbo no infinitivo sem o to, mais o sufixo ing. Essa é a estrutura utilizada. Tudo bom, Vandicléia? Exatamente, Gabriel. Essa é uma estrutura utilizada para indicar que uma ação ela está acontecendo no momento da frase, tá? Então ele vai indicar que uma ação ela está acontecendo no momento da fala. Aí indica que a ação ela está acontecendo no momento da fala. Muito bem. Colocar aqui. Eu deixo todo marcado, gente, porque tem muito aluno que depois assiste a aula gravada e aí ele faz o apontamento dele. Tá? Então vou colocar aqui, ó. O auxiliar seria quem? O am, o is e o próprio or. Aconteceu isso, você vai ter um verbo e esse verbo, na presença desses auxiliares, ele recebe o ing. Aí ele é chamado de presente contínuo. O nome mais comum é o progressivo e ele tem, né, a missão dele é dizer, ó, ele explicita, ele fala, ele diz, né, ele expõe que a ação está acontecendo, viu, turma? Quando o autor usa isso dentro de um gênero textual, seja ele qual for, ele quer passar para o seu leitor, né, que a ação ali descrita por ele naquele momento, ela está acontecendo no momento da fala. Certinho? Professor, é letra A e letra B, ele tentou me fazer uma pegadinha, porque disse, não, o aluno ele vai apenas ver ali o es, ele vai dizer, esse es, ele é presente, então ele já marcaria a letra A. Vamos supor, para aluno que gosta de facilidade, né? Só que se para eu marcar a letra A, eu tinha que marcar a letra B, porque ambos começam com presente simples, tá? Outro detalhe é que o verbo support, ele passa despercebido. As pessoas elas vão verificar esse suporte na qualidade de quê? Não é? De suporte e não de dar apoio, certo? Vamos adiante. Bom, nesse modelo de questão, ele pede que nós tenhamos aqui o reconhecimento, né, dessa possibilidade de ação, chamada aqui, eu chamo a atenção para essa expressão, mal posso esperar. Eu chamo a atenção para o verbo enjoys. Ele é um verbo especial, quando ele aparece, o segundo verbo vem sempre com a mesma característica, right? Bom, o 3 não vai ter problema, tá? There's no use, também não tem problema. Esse verbo aqui, ele é também um verbo que exige
uma certa um cuidado bacana, tá? Cuidado com o verbo voluntariar, não tem problema. Agora, don't waste my time, tá? Don't waste my time. Não desperdice o meu tempo. Bom, no primeiro, devido à manutenção aí do can't stand, né? Eu tenho aí a palavra hind, com ing por conta dessa expressãozinha, tá bom? Devido à presença do enjoys, verbo também com ing. Tá? Com todas as vezes que você observar essas marcações aí, você vai traduzir esse verbo na qualidade aí mesmo terminando, ele já sabe que é um verbo que está com ing. Dentro lá da perspectiva textual, você tem que levar em consideração se ele está no gerúndio, cuidado, participe presente, né? São coisas diferentes. Ou se você vai traduzir ele tão somente no infinitivo, certinho? Olha, aqui é tranquilo, né? Esse é com to, não tem problema, tá? Essa do there's, né? There's no use. Você vai acrescentar aí o crying, tá? Stop. Também muito bacaninha, não tem problema. Assim como, por um exemplo, o verbo to like, né? É um verbo sem problema nenhum. O volunteers, né? Ela sempre se voluntaria para assar fazer bolo. E don't waste my time complaining, né? Reclamando sobre o seu salário. Essas seriam as nossas respostas. Tá? Que é só uma visão de mais ou menos o que a gente fez de informação de base teórica no primeiro momento da nossa aula. Certinho? Como é que ficaria agora uma perspectiva de trabalho envolvendo texto? Bom, dentro do condicionamento de texto, né, de texto dialogal, teria alguma exceção se os dois ao mesmo tempo com ing, um ao lado do outro? Quando isso acontece, um deles com certeza está na qualidade de adjetivo e o outro na qualidade de substantivo. Isso é com certeza, viu, Gabriel? Então, quando tivermos aí essas duas palavras, sempre tem que levar em consideração quem está fazendo o papel de qualificar quem. Então, primeiro vem adjetivo para depois vir o substantivo. Bacana. O texto dialogal ele é baseado na construção de um diálogo. Portanto, necessita de, no mínimo, duas pessoas, né? Criando uma espécie de texto cogerido, construído à base de integração de turnos entre esses interlocutores. Evidentemente, gente, cada sentença de um enunciador, ela se relaciona com aquilo que seu interlocutor enunciou e vice-versa, fazendo assim com que a trama do texto estabeleça-se por meio do diálogo que vai sendo construído, uma vez que esses interlocutores concordam ou discordam, tá? É um gênero que se percebe em diversos textos, como, por um exemplo, entrevistas jornalísticas, os debates, as reuniões de trabalho, conversas telefônicas, bate-papos em aplicativos, sites de mensagens, né? Piadas, anedotas, memes e assim por diante. Tá bom? Vamos aqui só observar o que é que vai acontecer com essa nossa linha aqui de trabalho. Olha lá. Examine a anedota publicada pela comunidade The Language Nerds, né? Essa palavra aqui, ela já me chama a atenção, pois ela já me coloca numa situação de que eu vou ter que usar muito de informações que não estão completamente esclarecidas para poder fazer uma compreensão adequada. Tá? Então, ele já está dizendo aqui que tem uma linguagem diferenciada. Tomar cuidado, né? O que que ele diz aqui? Ele fala que dois homens,
men, homens, né, ó, dois homens. Eles foram, né, ó, eles se dirigiram, né? Eles caminharam até um bar, um restaurante, né? Diz ainda que um homem, ó, um homem, eram dois, né? Ó, um homem, ele pediu, ele pediu, ele pediu H2O. Aí ele fala que o outro, né, ó, o outro falou, disse, aqui é onde está o segredinho da coisa, olha só. O que é que eu consigo notar aí, jovens? No discurso direto, olha aqui, ó, nas aspas, tá vendo? Reproduzindo exatamente o que o homem falou. Ele diz assim, eu vou querer, tá? Eu vou querer A2O2. Porque como ele verbalizou, as aspas, a sonoridade é essa. Tá? Se você pesquisar aí na sua internet, você vai ver que quando ele verbalizou, ele produziu a sonoridade de um número 2. E aí ele disse para concluir aqui que o segundo homem, ele morreu. O segundo homem morreu porque o primeiro pediu H2O, mas quando ele disse, eu quero um H2O também, quando ele verbalizou, esse to, ele tem a mesma sonoridade de to, certo? Ele tem essa mesma sonoridade de to, ele tem essa mesma sonoridade de to, de número 2. Certinho? Sendo assim, quando ele pediu essa composição, ele saiu da composição da água e aí foi aí para é tóxico esse componente, né? Aí, senhores, o que é que aconteceu? Ele morreu. Então a anedota sugere que o segundo homem tomou por engano a bebida do primeiro. Nós temos alternativa de mais, texto de menos. O funcionário do bar serviu a mesma bebida para os dois, não porque o segundo morreu, né? O primeiro pediu H2O e o segundo verbalizou H2O2. O primeiro homem envenenou o segundo, né? Não tem como saber isso. O segundo homem pretendia envenenar o primeiro, também não. O segundo homem ingeriu um líquido tóxico em lugar de água. Perfeito. Ele, ao invés, né, de ser servido com H2O, ele tomou H2O2, tá? Então, nesse caso aqui, foi o acontecimento. Portanto, a resposta correta, letra E, é a nossa resposta correta, tá bom? Ele por ter ingerido, exatamente, não foi a intenção, exatamente, mas a falta de informação fez com que acontecesse esse detalhe, tá? Aí a gente teria, olha só, quando nós temos a alteração do H2O2, né? Aí eu precisaria, ele queria justamente isso. Digo, olha, eu tenho palavras que têm o mesmo som, né? Ela tem o mesmo som, são homófonas, tá? Aí ele diz assim, ei, elas têm um som igual, né? Ó, homófonos, tá?
A sonoridade é igual. Quando ele disse H2O, 2O, H2O, quando ele disse o também, o cara do bar entendeu H2O2. E aí aconteceu essa tragédia, meus ilustres. Tá? Olha a tragédia que aconteceu. Saiu da água e foi aí para uma situação tóxica. Por isso que ele disse que o segundo homem morreu. Bacana. Vamos lá. O que é que eu me deparo agora, senhores? O que é que eu me deparo agora? Eu estou me deparando com um texto dialogal. Tá? Nesse texto dialogal, eu consigo visualizar siglas, tá? Olha aqui essas siglas, essas abreviações, ó. What does mean? Quando ele disse assim, what does, né, ó, does mean? Ele quer saber, ó, o que, né, ó, o que a palavra significa, né, ó, o que significa, tá? O que significa, alright? Então, aqui, ó, IDK, LY e TTYL. Ele quer saber justamente isso. Então, quando ela disse aqui, ó, a mãe falando com um dos filhos, aí digo, what does, ó, IDK, LY e TTYL significa? Ele respondeu aqui, ó, I don't know. Então, aqui é o IDK. LY, love you. Então, ó, LY. Tá? E TTYL. Essa abreviação aqui, ó, de TTYL. Tá? Então, eu não sei, não sei. Aqui, love you, amo você. E essa daqui é a abreviação de falo com você mais tarde. Aí, o que que aconteceu? A mãe disse, tá bom. Perguntarei para a sua irmã. Aí eu vos pergunto, turma, será que as mensagens aqui, elas foram compreendidas de forma adequadas? Será que tivemos uma decodificação saudável por parte da mãe? O que é que vocês acham? Sim ou não? Será que teve? Né? Eu tenho que fazer esse questionamento, tá? Então, olha só, vamos lá para o chaveamento. A comicidade do meme está no fato que a mãe conseguiu compreender as expressões da mensagem e ficou furiosa. Gente, ela não conseguiu. Ela é tão tal que ela disse, olha, eu vou perguntar para sua irmã. As irmãs criaram uma linguagem secreta a fim de escaparem da vigilância da mãe. Né? Tem nada a ver. Um ruído de comunicação ocorreu após a decodificação da mensagem. Tem tudo para ser essa. O significado das expressões por ela desconhecidas ajuda no bom relacionamento familiar. Não porque ela está sem saber o conteúdo e não entendeu. Tanto a mãe quanto os filhos ficaram estarrecidos com o conteúdo da mensagem. Foge completamente aos padrões, né, do que foi repassado no texto dialogal. Portanto, a letra que mais se aproxima, de fato, um erro de comunicação, né? Um erro de comunicação, um ruído de comunicação ocorreu após a decodificação da mensagem, ilustres.
nós temos aqui don't tell me to be calm. Don't tell me to be calm. Né? To be calm. Ó, nessa parte você tem o imperativo mood. É o modo imperativo. Nós temos o modo imperativo, senhores, ele sendo utilizado para indicar uma ordem, uma orientação, tá? Uma reflexão. Ele serve para persuadir, né? Um convite. Ele pode indicar uma sugestão, tá? Ele pode indicar algo proibitivo, então uma proibição, tá? Pode sim. Na forma afirmativa, você faz apenas com o verbo base, né? Se eu digo assim, to tell, eu digo o verbo contar no sentido de falar, né? E aí eu digo assim, ó, exemplo, vamos lá. Tell me, fale-me, tá? É o que a gente chama aqui no Nordeste, me fale, né? Fale-me, now, agora. Tell me the truth, fale a verdade. Por um exemplo, ó. Fale-me a verdade. Eu sei que essa frase ela está no imperativo porque ela está iniciando com o verbo tell, tá bom? Lá aqui ela usou um sequenciamento negativo. Então, na negative, eu poderia usar o seguinte, na forma negativa, turma. Ó, eu poderia dizer do not, né? Por exemplo, não entre. Do not enter. Observe, muito presente em placas, né? Ou eu poderia simplesmente colocar, ó, don't talk to me. Não fala comigo. Observou aqui o don't? Mais um verbo, tá? Então, nessas formas aí, eu tenho a presença da negatividade. Então, eu tenho um imperativo dentro desse feitio. Quando você diz sugestão, tá? Você diz assim, ó. Let's study math. Vamos estudar matemática, você está sugerindo, tá? Eu posso, inclusive, utilizar o imperativo para pedido. Olha aí, ó. Please open the door. Abra a porta. Tá vendo? Olha aí. Eu estou colocando isso porque normalmente a maioria dos alunos acham que não existe o imperativo, é só aquela ordem direta. Tipo, você tem imperativo, né, de formas brandas também. Então, aqui, nessa parte, quando ela diz, ó, não me peça para ficar calma. Não me peça para ficar calma. Não me peça para me acalmar. Tá? Don't tell me to be calm. Tá? Vamos lá. Os gêneros digitais funcionam como releituras de gêneros textuais usuais. A partir da silhueta e das características do texto, infere-se que ele pertence a um gênero digital cujo uso social é. Perceba que ele falou gênero. Então, aqui nas letras A, B, C, D e E, ele vai falar de gêneros e ele espera que você reconheça qual deles, tá? Ele espera que você reconheça qual deles está sendo utilizado. E aí, na tua opinião, qual foi o gênero utilizado aí? Tá? E aí? Qual é o gênero que você diz? Ah, esse gênero é o gênero notícia. Ah, esse gênero é o gênero chamado aí de reportagem, né? O Gabriel está dizendo, professor, estou achando ali que o gênero que eu estou trabalhando é o gênerozinho chamado meme. Será, Gabriel? Vamos lá. Permitir aos usuários que façam
atualizações breves de imagem em sua versão original ou adaptada por meio de montagens, né, variadas, muitas vezes com fins críticos ou humorísticos. A atualização rápida de informações a partir de acréscimo dos chamados artigos, postagens ou publicações. Difundir o humor através de um conceito de imagem, vídeo, GIFs, que se espalha via internet de forma viral. Quando ele falou de forma viral, turma, eu já estou me lembrando aí, ó, por um exemplo dos próprios memes. Não é não? Tá? A promoção de debates por meio de mensagens publicadas abordando uma mesma questão. Compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de composição. Tá? Pois bem, senhores, para você que marcou aí, ó, difundir o humor, pronto, você foi em cima da caracterização do meme. Tá? Do meme. Só lembrando aí da mimética. Quando é que isso na biologia foi estudado, meu povo? Tá bom? Olha aí a informaçãozinha saindo da forma. Então, resposta correta, letra C de gatinho. Vamos dar uma olhadinha mais de perto? Gênero textual em foco, o meme. Meme, gente, é um gênero textual humorístico e ou crítico, se concretiza e se difunde, tá, em massa por meio da internet, sob a estrutura semiótica, né, multimodal. Tá? Ele tem linguagem verbal e não verbal, e linguística híbrida e sintética. Tá aí a composição do que a gente precisava relembrar sobre o meme. Tá? Olha aqui, um meme não é só uma foto com alguma coisa escrita em cima. Olha aí o meme. Tá? Ele está falando dele mesmo. Como é o nome desse fenômeno, gente? Onde eu tenho um texto que fala dele mesmo, é um texto autoexplicativo. Como é o nome desse fenômeno? E aí? Gabriel, agora há pouco, ali na outra turma, respondeu isso de primeira, né? Nós estamos falando aí da metalinguagem, tá vendo? O gênero, que, ó, não é só uma foto com alguma coisa escrita em cima, né? É o metalinguístico, certinho? Então, olha aqui. Gênero textual em foco, meme, tá? Texto, verbos visuais. Eu tenho a linguagem semiótica, ela é imagética, né? Eu posso utilizar, por exemplo, a presença de várias estruturas. Tá? Como é o nome dessa estrutura que eu tenho aqui, chamada de give up? Como é o nome dessa estrutura? Chamada de give up. Tá? Como é que daria o nome dela? Essa estrutura aqui, ó. Give up. Isso aqui é chamado de phrasal verb. Phrasal verb. Ele é um verbo frasal. Esse verbo frasal, senhores, é quando ele recebe uma preposição, tá? É quando ele recebe um advérbio e aí ele vai modificar o sentido do verbo principal, tá? Por exemplo, se você tem o verbo to give up, é porque você está falando do desistir. Ó, desistir. É diferente do verbo preposicional. O verbo preposicional, apesar de receber a preposição, preposicional. Apesar dele receber uma preposição, ele mantém a tradução do primeiro. Então, verbo preposicional. Olha aqui o que é que acontece com ele, ó. Os verbos preposicionais, por exemplo, o que é que significa o verbo to look? Não é olhe, né? Não é olhe, atente. Quando você acrescenta, por um exemplo, o verbo to look at, ele fica olhar para. Ou seja, ele não perdeu o significado do primeiro.
tá? Então, quando ele não perde, ele não altera o significado, o primeiro significado dele, aí você pode dizer que ele é um verbo preposicional, tá? Então, você tem aqui olha, né? Olhar, tá? Então, eu tenho aqui o look e o look at. Tá? Quando não alterar o primeiro significado dele, você vai dizer que ele é preposicional. Ele só deixou o verbo de uma forma mais específica. Mas eu já não posso dizer quando ele altera o significado do primeiro, né? Você tem aí, por exemplo, nessa mesma base de usarmos o look, vários outros verbos que quando recebe a preposição, por exemplo, para tornar o verbo cuidar, look after, né? Tomar de conta de alguma coisa. O verbo procurar, look for, tá? Aí eu já tenho a existência dessas expressões idiomáticas, tá? Expressões essas que são mais usadas do que os próprios verbos comuns. Então, eles são verbos, textos, verbos visuais. Eu percebo que o ratinho aqui, ele está dentro dessa composição aqui, me alertando para uma coisa. Nunca desista. Never give up. Nunca desista. E aí, o que aconteceu aqui? Olha o rato aqui, ó, meu amigo. O queijo está aqui, a ratoeira, mas, ó, se você perceber, ele veio todo de helmet. Ou seja, ele vai tentar, ele não desistiu. Então, never give up. Nunca desista. Nunca desista. Olha aí, novamente, a funcionalidade, tá? Nunca desista. Pois é, Gabriel, viu lá? O todo ele sabe que ali tem um perigo, que ele pode se dar mal, mas ele se preparou e vai lá pegar o queijinho. Qual é a mensagem que eu consigo agora extrair desse slide 32? Qual é a mensagem que conseguimos extrair desse slide 32? Você consegue extrair uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa? Positiva ou negativa? Positiva, né? Believe in yourself. Acredite em você. Ó, believe. Acredite em você. É o que ele está dizendo aí, ó. Creia em você. Então, ó, acredite. Tá no imperativo, né? Acredite, ó, em você mesmo. Ou seja, você consegue, né? A mensagem é positiva. A formiguinha aqui, ó, ela levantando aqui, esse gravetinho aí, que dá não sei quantas vezes o peso, a massa do próprio corpo. Não é à toa que ela é tida, né? Como a mais forte, né? Ela consegue levantar, não sei, agora eu não me recordo quantas vezes, a própria massa corpórea, né? Então, uma mensagem positiva. Olha o verbo to believe, o verbo acreditar, ó. To believe é o verbo acreditar, tá bom? Verbo acreditar. In yourself. Esse yourself, no caso aí, é um pronome, tá? Esse pronome, chamado de pronome reflexivo, mas cuidado, ele também pode ser chamado de pronome enfático do sujeito, enfático do objeto ou idiomático. Aí vai depender da posição que ele ocupa na frase. Ainda lá na região dos memes, olha só. A imagem falando por si só, muda-se apenas o texto, tira o foco e depreende-se uma nova funcionalidade. Aí ele colocou aqui, não é? O eclipse solar, tá? E as evidências científicas, né? Que me dão aí aso aos perigos da superexposição à questão dos raios solares. Olha aí. Esse meme aqui, gente, eu já vi
sendo utilizado para as questões, falar sobre Covid, sobre as questões do estudo, tá? Então, a mesma imagem, você vai encontrá-lo de diversas formas, né? Diversas formas e temáticas diferenciadas. Me diga aqui uma coisa, senhores. Este cidadão, ele está agindo, não é? Ele está agindo com bons modos, ele está agindo, não é? De forma a ter cautela com os perigos, né? Só pela imagem você consegue visualizar que há um grau de proximidade no casal e que ele, né, se fez utilizar de um comportamento inadequado e está sendo reprovado pela pessoa ali que está ao lado dele. One does not simple, né, write an article about memes. Olha aí, uma outra imagem já dizendo que não é de fato simples escrever um artigo sobre os memes. Certinho? São sempre assim divertidos os textos, né? E você pode tê-los de variadas formas. Gente, vamos para o segundo momento da nossa aula, mas tem aí um break rapidão. Dá tempo para nós tomarmos uma águazinha.